Olá, queridos alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa escola. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim. E hoje estou aqui trazendo a você mais uma aula do nível Master. Hoje a nossa aula será a aula 49. A disciplina que estamos estudando é Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no livro de Atos. Como podemos perceber a atuação do Espírito Santo neste livro. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai aprender bastante com a aula de hoje. Então vamos agora falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado e todo-poderoso, neste momento eu coloco nas Tuas mãos, ó Pai, a minha vida, porque o Senhor me escolheu para ensinar a Tua palavra, e sem o Teu Espírito Santo eu não serei capaz de cumprir esta missão, mas se o Teu Espírito Santo estiver comigo nesse momento, eu vou falar de forma clara e concisa, e esta pessoa que me assiste vai receber a revelação, o entendimento da Tua poderosa palavra. Eu peço em nome de Jesus por cada pessoa que também está agora assistindo com o desejo de aprender, que o Teu Espírito Santo, da mesma forma que inspirou os escritores da Bíblia Sagrada, que este mesmo Espírito agora venha nos inspirar para que possamos entender, compreender a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos então começar a nossa aula. Você vai ter nas mãos agora a Bíblia Sagrada e também vai precisar da nossa apostila, a apostila de hoje, que eu tenho aqui no formato impressa. Esta apostila impressa você pode retirar em uma de nossas unidades de ensino, em uma de nossas igrejas. Ou, se você preferir, nós podemos te mandar em formato digital, o PDF desta aula, absolutamente a mesma. A diferença é que você vai poder acompanhá-la no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Aula 49, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo em Atos. A primeira citação do Espírito Santo no livro de Atos está logo no capítulo 1, e eu quero abrir a palavra com você. Atos capítulo 1, versículo 8. Aqui no capítulo 1, já no versículo 2 já está citando o Espírito Santo, mas o texto que eu quero ler é o 8. Jesus disse assim para os discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Presta bastante atenção. Jesus está explicando para os discípulos o que iria acontecer, porque ele agora que ressuscitou, já passou 40 dias da sua ressurreição, chegou o momento dele voltar para o Pai. Então os discípulos estão inseguros. Como é que vai ser agora sem Jesus aqui conosco? O Senhor Jesus explica: vocês vão ter o Espírito Santo com vocês. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e através desta virtude, deste poder, vocês vão testemunhar do meu nome. A palavra grega para virtude, aqui na nossa Bíblia, que é uma tradução para o português, né? A nossa Bíblia é uma tradução. Mas no original grego, a palavra que substitui virtude é dunamis, ou dinamis, que é a palavra grega que originou a dinamite. Olha que interessante. Jesus está usando esta palavra dinamis, ou dunamis, para dizer que nós, o povo cristão, os seus discípulos, vamos receber o poder do Espírito Santo. E esse poder é tão grande que a palavra que ele usa é dunamis.
É como se ele estivesse dizendo: você agora vai ser uma dinamite nas minhas mãos. Eu vou colocar em vocês tanto poder que onde vocês chegarem, vocês vão dar testemunho do meu nome e vidas serão salvas. Então vamos começar a leitura da apostila. O livro de Atos retrata as primeiras ações do Espírito Santo prometido e dado aos homens por meio de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Vamos abrir em Lucas. Você sabe que a mesma pessoa que escreveu o Evangelho segundo Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O médico Lucas escreveu os dois livros. Isso já foi esclarecido na nossa aula passada. Então, Lucas 24, 49 e Atos capítulo 1 nada mais é do que uma explicação do mesmo assunto. Lucas faz um link entre o capítulo 24 e entre o capítulo 1 do seu livro para falar daqueles últimos instantes em que Jesus está vivendo na terra. Então vamos aqui, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este versículo 49 de Lucas 24, ele exige que a gente pare para fazer algumas reflexões. Primeiro, eis que sobre vós, os discípulos, ele, Jesus, envia a promessa do Pai. Jesus está falando de uma promessa que já existia. Ele está dizendo: a promessa que o Pai já fez, eu agora envio a vocês. Mas qual é a promessa da qual ele está se referindo? Porque a palavra de Deus, ela é repleta de promessas. Tem milhares de promessas na Bíblia. De qual exatamente Jesus se refere? Eu quero que você venha comigo até o Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28. E esta é a promessa que Jesus está falando. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Você pode até escrever do lado aí da palavra promessa, você pode colocar aí, olha, Joel 2, 28. Ó. Coloque aí, Joel 2, 28. Esta é a promessa. E o que diz a promessa? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Em todo o Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo, ela era muito restrita. Somente reis, sacerdotes, profetas, juízes é que recebiam o Espírito Santo. E mesmo assim não era uma habitação permanente. O Espírito Santo se apoderava de determinada pessoa, ela era usada para fazer algo importante, mas depois acabava. Não era uma atuação permanente, não. O Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa, ela fazia algo grandioso e pronto, acabou. Dando o exemplo de um juiz. O Espírito Santo vinha sobre Sansão, Sansão, com aquela força descomunal, defendia Israel dos inimigos, mas depois ele voltava a ser aquele Sansão estabanado que fazia um monte de coisas fora da direção de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não morava em Sansão, não habitava dentro dele. O Espírito de Deus vinha sobre ele esporadicamente para que algo extraordinário acontecesse. Os reis, por exemplo. Havia momentos em que o Espírito de Deus vinha sobre o rei e ele fazia algo importante para Israel. Os profetas, o Espírito Santo vinha sobre o profeta e ele falava algo que ele jamais teria condição de saber. Lógico, quando você lê as profecias de Isaías, Isaías anuncia com 700 anos de antecedência a vinda do Messias. Ele dá detalhes sobre a crucificação que só uma pessoa que assistiu à crucificação poderia contar. No meu ponto de vista, só João conseguiria contar o que Isaías
profetizou com 700 anos de antecedência. É claro que foi o Espírito Santo quem deu a eles esta inspiração, quem vinha sobre eles. O povo, de uma forma geral, não recebia o Espírito Santo. Foi assim no Antigo Testamento inteiro. Quando o profeta Joel disse essas palavras, o povo ficou eufórico. Imagina só, o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, homens, mulheres, crianças, idosos, todos recebendo o Espírito Santo. Que maravilha! Quando vai ser isso, profeta? O profeta não soube dizer quando. Ele simplesmente disse depois. Agora eu sei que esse depois foi depois de quê? Depois da ascensão de Jesus ao céu. Depois que Jesus voltou para o Pai. Foi aí que a promessa se cumpriu. Mas agora em Lucas 24, 49, Jesus faz a promessa e faz a exigência, porque a palavra de Deus é assim, ela traz a promessa, mas traz a condição para que a promessa se cumpra. Qual é a condição para que a promessa se cumpra? É que aquelas pessoas que querem receber o Espírito Santo fiquem congregadas em Jerusalém. Meus amados, por que ficar em Jerusalém? Jerusalém, naquele momento, era o único local onde havia uma comunidade cristã. Se é que posso dizer assim, a única igreja que existia naquela época era em Jerusalém. Ficar em Jerusalém significava ficar na igreja, congregados, buscando. A pessoa quer receber o Espírito Santo, mas não vem na igreja. Como é que ela vai receber o Espírito Santo? Quer ser batizada com o Espírito Santo, mas tem culto, e ao invés de ela vir para a igreja assistir o culto, ela vai para casa assistir a novela. Ela vai para casa ver a sua série predileta na Netflix. Ao invés de ela vir para a igreja buscar o Espírito Santo, ela vai para o shopping passear, distrair a cabeça. Ao invés de vir buscar o Espírito Santo, ela vai para um restaurante, para uma pizzaria, para um happy hour. Ela não está buscando. Se não buscar, não recebe. Esse é o princípio. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então a condição é, vocês vão ficar em Jerusalém, buscando. Vocês não vão sair até receber. E aí, se a gente fizer uma conta, a gente pode fazer essa conta, porque nós temos as datas. Nós temos a data da ressurreição de Jesus, certo? Aqui está dizendo que Jesus falou essas coisas em uma de suas aparições. Ele apareceu para os discípulos logo após ter ressuscitado. Quando foi que ele ressuscitou? Foi no domingo da Páscoa. Quando é que o Espírito Santo veio? No dia de Pentecostes. Aí você pega o calendário judaico e você faz uma contagem da Páscoa ao Pentecostes. Quanto tempo tem? Da Páscoa ao Pentecostes tem 7 semanas. Por que o nome chama Pentecostes? Porque esta festa é celebrada no 50º dia após a Páscoa. Então veja, 49 dias. 49 dividido por 7, que é o número de dias da semana, né? Quantos dias tem uma semana? 7 dias. 49 por 7 dá 7 semanas. Então veja, 7 vezes 7, 49. As pessoas ficaram 7 semanas direto, buscando, clamando, louvando, orando, lendo a palavra, meditando, buscando, 7 semanas. E no final das 7 semanas, quando se cumpriu o dia de Pentecostes e todos estavam reunidos, aí veio o Espírito Santo. Aqui na Paz e Vida, a igreja onde eu sou pastor, nós sempre fazemos esta campanha de oração que esses discípulos fizeram. 7 semanas para receber o Espírito Santo. Você gostaria de participar de 7 semanas para receber o Espírito Santo? Pois eu quero que você participe. Quero que você venha participar comigo nas quartas-feiras desta oração de busca do Espírito Santo. Se você me assiste de outro lugar, que não é exatamente o mesmo estado, a mesma cidade onde eu pastoreio,
Você pode procurar a Paz e Vida mais próxima de você acessando o nosso site pazevida.org.br, e em todas as igrejas da Paz e Vida, nas quartas-feiras, fazemos estas 7 semanas para receber o Espírito Santo. Quem lançou esse propósito foi o próprio Jesus. Ele poderia ter dito: vocês vão receber amanhã, depois de amanhã, mas ele disse: vocês vão ficar esperando 7 semanas. Pastor, todos que estavam reunidos no dia de aparição aqui de Jesus, estavam também no dia de Pentecostes? Infelizmente não. O apóstolo Paulo disse que teve uma ocasião em que Jesus apareceu para cerca de 500 pessoas. Acreditamos ser esta aqui uma das aparições públicas de Jesus. Talvez tenha sido essa. Aqui ele apareceu para 500 pessoas, não sei. O fato é que tinha 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado e que ouviram Jesus repetir, porque não foi só essa vez que ele disse isso. Sempre que aparecia, ele dizia para as pessoas: eu quero que vocês fiquem perseverando, que vocês vão receber o Espírito Santo. Então, se 500 pessoas ouviram essa declaração de Jesus, e no dia de Pentecostes, de acordo com Atos capítulo 1, diz que a multidão toda reunida era de 120 pessoas, então nós temos um déficit de 380 pessoas que receberam a promessa, mas que não perseveraram e por isso não receberam. A promessa de derramar o Espírito Santo é para toda a igreja de Cristo, mas nem toda a igreja de Cristo é batizada com o Espírito Santo, tem os dons espirituais, tem o fruto do Espírito. E a culpa é de quem? De Jesus? A culpa é de quem? Do pastor, da denominação? De quem é a culpa? Ora, a culpa é de quem não busca. Se você não buscar, certamente não irá receber. Então vamos voltar à apostila. Conta-se neste escrito a continuidade da obra de Jesus após a sua ascensão. O primeiro batismo com fogo em Pentecostes está aqui em Atos capítulo 1, do verso 1 ao 4. O recebimento do Espírito sobre os primeiros pecadores arrependidos e a presença do Espírito Santo entre o povo, que fez nascer a comunidade cristã e a impulsionou para o testemunho aberto e corajoso de anunciar a palavra e a ação libertadora do nome de Jesus. A principal ênfase no livro de Atos é dada ao Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é mencionada mais de 50 vezes em Atos. É o único livro onde a gente tem um foco tão claro no Espírito Santo. Até poderia muito bem ser chamado de os Atos do Espírito Santo, porque fala muito mais dos Espíritos Santo que dos apóstolos, né? Leva esse nome de Atos dos Apóstolos, mas poderia chamar Atos do Espírito Santo, porque ele é o personagem principal. Foi através do seu agir na igreja iniciada pelos apóstolos em Jerusalém que recebemos hoje a certeza da salvação por Cristo Jesus. Atos descreve a continuidade do trabalho do Senhor Jesus, agora, no entanto, através do ensinar e agir do Espírito Santo, que direciona e orienta as obras dos seus discípulos. Próximo à sua ascensão, o Senhor Jesus ordenou aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até que fossem batizados com o Espírito Santo. Essa espera durou até Pentecostes. O pastor João Ribe Palharim, no seu livro O Evangelho Reunido, fez na página 547 uma excelente explicação a respeito do Espírito Santo e do descer do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos. Eu quero agora fazer a leitura com você, uma vez que a grande maioria de vocês não possuem o Evangelho Reunido em casa. Se você quiser ter um, você me manda uma mensagem pelo WhatsApp me explicando ali, me perguntando como. Eu vou lhe dizer como. Você faz a oferta aos pregadores do telhado, envia o comprovante pelo WhatsApp e eu lhe mando o e-book do livro Evangelho Reunido. Essa é a forma. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp para ter mais detalhes.
Mas aqui na apostila nós trouxemos um trecho do Evangelho reunido e eu quero ler agora com você. Vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na sua própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Este é o texto de Atos capítulo 2, do 1 ao 13. Agora o comentário do pastor João Ribe. Vamos lá. O dia de Pentecostes. Este dia ocorria 7 semanas depois do domingo de Páscoa, ou seja, era o 50º dia, daí o termo Penta. Marcava o início da ceifa e da apresentação dos primeiros frutos. Por isso a festa de Pentecostes também era chamada de festa das colheitas. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes mostrou a profundidade espiritual desta festa. As 120 pessoas que estavam no cenáculo naquela manhã e que foram as primeiras a receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, representam os primeiros frutos de uma grande colheita do Senhor que continua até hoje. Como a festa de Pentecostes era obrigatória, Levítico 23:15 deixa isso claro, vamos ler aqui, Levítico 23:15. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que me trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Daqui em diante começa a falar do Pentecostes, é uma leitura longa, não vou ler, só vou te situar. Esta era uma das festas obrigatórias em Israel. Fica claro e evidente que, desde antes de Cristo, Deus planejou para que o mundo todo fosse pentecostal e que cada ser humano que nele crê tivesse esse revestimento de poder. Hoje, quando a gente fala em ser ou não ser pentecostal, isso dá a entender o tipo de denominação que a pessoa escolheu para frequentar. Existem igrejas que se denominam pentecostais, existem igrejas que se denominam tradicionais, existem igrejas que se denominam neopentecostais. Então, o que essa nomenclatura toda significa? Bem, teoricamente, essas nomenclaturas vêm para dar uma característica específica para as igrejas. Mas, olhando para a palavra de Deus, você tem que analisar o seguinte: se a festa de Pentecostes era obrigatória e Deus, que poderia escolher outra data para fazer o Espírito Santo descer, Deus escolheu justamente o dia de Pentecostes, não tem como ignorar essa mensagem. Essa mensagem está subliminar aqui, mas está fácil de perceber. Deus poderia ter escolhido qualquer outro dia para enviar o Espírito Santo. Ele escolheu o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes era uma festa obrigatória. O que Deus está querendo mostrar é que é obrigatório o cristão
ser pentecostal. Não estou falando de ser da igreja evangélica pentecostal fulana de tal. Você pode ser da igreja que você se sentir melhor, mas você precisa ser pentecostal. Você precisa acreditar no Espírito Santo de Deus. O maior pecado que muitas igrejas estão cometendo hoje é desprezar o ministério do Espírito Santo. É ignorar o ministério do Espírito Santo. Você não pode cometer esse pecado em nome de Jesus. Não faça isso. Não cometa esse erro. O Espírito Santo precisa estar presente em sua vida. O Espírito Santo precisa fazer parte da sua vida, do seu ministério. Você não pode viver sem o Espírito Santo. Se a gente, como igreja, pudéssemos viver sem o Espírito Santo, Jesus não teria feito questão de enviá-lo. Você acha que o Espírito Santo foi enviado por Jesus para quê? Se a igreja não precisasse dele, por que Jesus iria mandar o Espírito Santo? Então você precisa ser pentecostal. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo. Ainda que a pessoa não veja, é isso que ocorre no mundo espiritual, quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por isso a pessoa sente aquele calor, que apesar de forte, é gentilmente confortável e diz palavras que não compreende, as novas línguas preditas por Jesus. Além da alegria e da sensação de leveza, a pessoa experimenta uma comunhão com o trono de Deus que nunca tinha sentido. Eu quero tirar de você esse medo quando fala aqui do fogo. Esse fogo da qual o Espírito Santo vem e nos batiza, não é o fogo do inferno, não é. E também não é o fogo da provação. Eu já vi grupos religiosos dentro da teologia afirmarem que a gente tem que pedir o batismo com o Espírito Santo, mas não o batismo com fogo, como se fossem duas coisas diferentes. O batismo com o Espírito Santo é um, o batismo com fogo é outro. E aí essas pessoas que defendem essa teoria querem ensinar que o fogo é uma terrível provação que a pessoa passa quando se entrega a Jesus. Ora, eu me entreguei a Jesus quando criança, fui batizado com o Espírito Santo na minha adolescência e recebi o fogo do Espírito Santo na minha vida. Até hoje esse fogo continua queimando dentro de mim. Esse fogo não tem absolutamente nada a ver com provações. Eu já passei por muitas provações e continuo passando. Se fosse assim, então eu estaria sendo batizado com fogo muitas vezes, porque toda vez que eu estou numa provação, eu estou passando pelo fogo. Esse fogo do qual a palavra diz aqui é o fogo purificador do Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, o que acontece é que ele vai te purificando de dentro para fora, assim como o fogo purifica o ouro, assim também o Espírito Santo nos purifica. Sobre cada um, essa experiência sobrenatural, assim como a salvação, é para cada pessoa. Quando fala cada um, é o mesmo que dizer que é para todos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atenção, todos ficaram cheios, todos, no plural, ficaram cheios no singular, Espírito Santo. Não está escrito que todos ficaram cheios dos Espíritos Santos, como se fossem vários Espíritos que vieram sobre cada pessoa. Não, o Espírito Santo é um só, que vem sobre todos, compreende? Não foram vários Espíritos Santos, um em cada pessoa, mas apenas o Espírito Santo. E isso não é nada difícil para Deus, porque sendo Ele onipresente, está em toda parte ao mesmo tempo. Todos reunidos no mesmo lugar. É muito significativo que de todos os que perseveraram na casa de paz, todos foram cheios do Espírito Santo. Foi a recompensa pela perseverança. Quem persevera na busca, encontra. De todas as nações que há debaixo do céu. As nações citadas em Atos 2 correspondem a todo o mundo então conhecido, numa abrangência de 15 milhões de quilômetros quadrados. O mundo inteiro estava ali representado.
com todas as suas peculiaridades e miscigenações culturais, raciais e linguísticas. E esta reunião mundial em Jerusalém só foi possível porque Pentecostes é uma festa obrigatória e peregrinos de todas as partes do mundo tinham vindo para participar. Para se entender melhor, vamos falar um pouco aqui sobre essas nações. Partos. Quem eram? Os partos eram os procedentes de Pártia, antigo reino fundado em 250 a.C. por Arsaces. Ficava ao leste da extinta Pérsia, atual Irã. Medos. Quem eram os Medos? Eram os nascidos na Média, outro antigo reino localizado entre a Pártia e a Babilônia, banhado na parte oeste pelo Mar Cáspio. Sua capital era Acmetá, ou Ecbátana, onde o rei Dário leu o decreto do rei Ciro, que determinou a reconstrução do templo de Jerusalém, conforme está escrito no livro de Esdras, capítulo 6, verso 2, 3, parte A. Elamitas, os moradores do Elão, lugar inicialmente povoado por Elão, filho de Sem, filho de Noé, está lá em Gênesis 10, 22. Esta palavra vem do assírio e quer dizer alto, significando que Elão era uma terra alta, ficava ao leste da Babilônia e é associada à Média. Outras fontes indicam o Elão como a área entre o Tigre e a Índia. Mesopotâmia, literalmente região entre rios. A Mesopotâmia significa isso, região entre rios. No caso, o Tigre e o Eufrates. E envolve não apenas a Babilônia, atual Iraque, mas também a Síria e a Assíria. Então, quando a gente fala de Mesopotâmia, nós sempre falamos da Babilônia, da Síria e da Assíria. Capadócia era uma larga província mais ao leste da Ásia Menor. O historiador Joséfo a associa com a região onde agora está a Turquia Central. Ponto. Ponto era a região ao sul do Mar Negro. Como a palavra latina pontus quer dizer mar, esta seria uma região da terra do mar. Frígia. Frígia era uma nação antiga que existiu ao sul do Mar Negro. Linguisticamente, os frígios eram relacionados com os armênios e documentos antigos os associam aos francos. Na Frígia ficavam as cidades de Colossos, Laodiceia e Antioquia da Pisídia. Outros séculos antes de Cristo, os frígios foram expulsos pelos cimérios, um povo que originalmente viveu no sudeste da Rússia. Panfilha também era província romana na Ásia Menor e ficava ao sul da Galácia. Cirene, cidade de cultura grega ao norte da África, cerca de 1.400 quilômetros de Jerusalém. O homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, chamado Simão Cireneu, está lá em Marcos 15, 21, era nascido ali. Por isso chamava-se Cireneu, porque ele era de Cirene. Cirene hoje é a moderna Trípoli, capital da Líbia. Cretenses, os nascidos ou procedentes da ilha de Creta, na Grécia. Viu só? Gente de todo lugar do mundo testemunhou o sinal das línguas estranhas entre os cristãos que estavam reunidos ali naquele cenáculo. Deus permitiu que todas aquelas pessoas de vários lugares do mundo estivessem ali e pudessem ver aqueles cristãos falando aquelas línguas. É impossível não fazer uma associação do que aconteceu no dia de Pentecostes com algo semelhante que havia acontecido no passado, quando os homens quiseram chegar ao céu construindo uma torre em Babel. Você conhece essa história e sabe como isso acabou, não é? As línguas de todos foram confundidas, cada um começou a falar uma língua e ninguém se entendeu mais. Há uma diferença entre Babel e o Pentecostes. Vamos ver na apostila. Não há como não associar o dia de Pentecostes àquele dia da antiguidade,
quando toda a terra falava a mesma língua, e a humanidade construía a Torre de Babel para chegar ao céu. Deus sabia, como qualquer pessoa hoje sabe, que jamais aquela torre chegaria ao céu, porque só a atmosfera do planeta tem cerca de 800 quilômetros de extensão e apresenta temperaturas e pressões diferentes, que vão de 20 graus a 1000 graus Celsius negativos. Apenas os aviões supersônicos conseguem chegar perto do limite. Depois disso, unicamente foguetes e naves que encontram espaço sem fim. Por isso, em Babel, para que as pessoas não perdessem tempo com um esforço em vão, Deus confundiu as línguas. Aliás, Babel quer dizer portão de Deus, mas o seu significado há muito é confusão. Se Deus não tivesse interferido, os homens estariam construindo a torre até hoje, desperdiçando tempo e dinheiro, com muitos morrendo por falta de ar e frio, sem jamais chegar ao céu. Era o inútil esforço humano para alcançar o céu. O espírito de baixo querendo de cima por seus próprios méritos. Assim ocorre com toda religião de baixo para cima, criada pela fantasia humana. Jamais levará ao céu e ainda conduz os seus esforçados adeptos à frieza espiritual e à morte. Enquanto que em Babel o Senhor desceu para confundir as línguas e espalhar os povos, em Jerusalém o Senhor também desceu, mas para desconfundir e unir a humanidade. Glória a Deus. Ao contrário de Babel, em Pentecostes, temos o esforço perfeito do Senhor, trazendo do alto e com clareza a sua presença para o mundo todo. Tão quente que essa experiência é chamada de batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mosto. Quando disseram assim, esses homens estão cheios de mosto. Para eu não te deixar sem saber o que é mosto, aqui na apostila está. Mosto é o suco extraído das uvas, tomado antes de concluída a fermentação. É o chamado vinho novo. Existe o vinho e o mosto. O vinho é o fermentado. O mosto é uma espécie de vinho que ainda não fermentou. Inclusive, essa é uma dúvida muito recorrente. Muitas pessoas perguntam, Jesus bebia vinho? Sim, obviamente, Jesus bebia vinho. Todo israelita bebia vinho. Mas há uma diferença entre o vinho fermentado e o vinho novo, o vinho não fermentado, também chamado de mosto. Jesus bebia vinho assim como nós também bebemos. Esse vinho que nós bebemos, que ele é permitido para qualquer cristão, é o vinho novo, é o vinho não alcoólico, ou seja, é aquele suco de uva sem água, sem açúcar, integral, aquele suco que você compra geralmente em garrafas de vidro. Aquele ali é o mosto, é o vinho novo, entendeu? Então, você que é um estudante de teologia precisa saber que há diferença entre o vinho novo e o vinho fermentado, o vinho alcoólico. No Novo Testamento, o dia de Pentecostes tem um significado precioso para os cristãos. Foi na primeira festa de Pentecostes, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. É também considerado o dia do nascimento da igreja. O falar em outras línguas foi a primeira manifestação do Espírito Santo. Atos capítulo 2, do verso 1 até o 4. Vamos comigo lá. Não podemos terminar essa aula sem ler Atos capítulo 2. Vamos então. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Percebeu aí, gente? O Espírito Santo começou
a ser derramado no dia de Pentecostes, e o primeiro sinal de que o Espírito Santo havia sido derramado foi as línguas estranhas. Então, uma pessoa que acredita no Espírito Santo precisa acreditar também nas línguas estranhas. Se uma pessoa não acredita no sinal das línguas estranhas, como é que ela pode acreditar no Espírito Santo, já que a primeira coisa que o Espírito Santo fez na terra foi dar as línguas estranhas? É complicado, não é? Quando a pessoa decide que quer crer em uma coisa e em outra não. Você não tem como selecionar as coisas da Bíblia que você acredita e as coisas que não acredita. Ou você crê que a palavra de Deus é perfeita, é inerrante, é poderosa, ou você não acredita. Pare de se enganar, pare de ficar dividido entre o que diz a palavra e o que diz a igreja A, B, C ou D. Fique com a palavra de Deus. A manifestação especial da chegada do Consolador causou um verdadeiro temor entre os que viram e ouviram aquele grande e inédito acontecimento. Pedro manifesta seu dom imediatamente ao falar para aquela multidão o que tinha acontecido ali, resgatando naquele mesmo dia cerca de 3.000 almas. Preste atenção nesse detalhe aqui a respeito do Pedro. Você sabe que o Pedro, ele era ruim com as palavras. O Pedro, ele falava até pelos cotovelos. Tinha hora que Pedro falou coisas que Jesus teve que repreendê-lo. Teve um momento que ele falou: eu jamais vou me escandalizar, eu jamais vou te deixar. E no dia seguinte estava negando Jesus. Então Pedro era uma pessoa complicada. Mas Jesus sabia que o Espírito Santo faria em Pedro uma obra linda e extraordinária. Por isso Jesus não desistiu dele. Jesus continuou trabalhando no Pedro. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo, ele foi de uma tal forma transformado de dentro para fora, que quando ele ouviu aquela provocação: olha, estes homens que estão falando essas coisas estão cheios de mosto, estão embriagados. Quando Pedro ouviu aquilo, ele foi falar com aquelas pessoas. Eu imagino que os discípulos devem um ter olhado para o outro, deve ter dito: ai meu Deus, segura o Pedro que ele vai cortar a orelha de outro agora de novo, igual fez no dia que Jesus foi preso. Outros disseram: segura o Pedro, tampa a boca do Pedro, ele vai falar muita coisa agora que não deve. Só que Pedro havia recebido o Espírito Santo. E que mensagem Pedro pregou naquele dia. Você precisa ler Atos capítulo 2, do 14 ao 40. Que pregação maravilhosa que o Pedro fez. A primeira mensagem que ele pregou depois de ter sido batizado com o Espírito Santo. E olha o resultado. Atos capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, não foi um mês depois, um ano depois, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus por isso. Haverão pregadores que vão pregar a vida inteira e não vão ganhar 3.000 almas. Pedro ganhou 3.000 almas no primeiro dia que pregou a palavra. E eu te pergunto, quem é que convenceu 3.000 pessoas a se entregarem a Cristo com a pregação de Pedro? Você sabe que Pedro não era como Paulo. Paulo teve uma formação acadêmica brilhante. Já o Pedro era semi-analfabeto. Como é que Pedro, com a sua limitação, conseguiu arrebanhar 3.000 almas numa única mensagem? A quem podemos atribuir esta obra maravilhosa? Ao Espírito Santo. É o Espírito Santo quem acrescenta as almas. Quando eu prego na igreja e pessoas se rendem a Cristo, não é porque sou eu que estou pregando, é porque enquanto eu prego, o Espírito Santo está convencendo o pecador de que ele precisa de Jesus. Por isso que o livro de Atos é conhecido como Atos do Espírito Santo. Apesar de ser chamado de Atos dos Apóstolos, é o livro do Espírito Santo. E na próxima aula nós vamos continuar falando a respeito desse tão fenomenal livro da Palavra de Deus. Olha,
Você que gostou desta aula de hoje, você pode me apoiar nesse ministério se tornando um pregador do telhado, me ajudando a ganhar almas e discipular pessoas através da palavra. Por isso, eu te convido, entre nesta conta que está na sua tela e faça uma transferência, faça um TED, um DOC, um PIX e mande o seu comprovante para que eu possa enviar para você o livro Paráclitos. O livro Paráclitos, ele fala exatamente a respeito da pessoa do Espírito Santo. Você vai conhecer quem é o Espírito Santo através do livro Paráclitos. Você quer receber esse livro no formato digital aí no seu celular? Então mande a sua oferta para os pregadores do telhado, a conta está aparecendo aí. A chave Pix da nossa igreja é o número do nosso CNPJ, é só colocar o número do CNPJ, que também está aparecendo na sua tela, e aí você envia o seu comprovante via WhatsApp, que eu vou encaminhar para você o livro Paráclitos. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.